Fala galera, beleza? Aqui o professor Hélio com mais uma aula de história do seu curso Preparatec. Vamos lá, gente? Bom, o tema de hoje é a Era Napoleônica. Bom, vamos entender em que contexto se insere Napoleão. Napoleão surge na fase final da Revolução Francesa, momento em que o diretório, composto pela alta burguesia, ou seja, os girondinos, está, digamos, cercado pelos, de um lado, jacobinos, do outro, os monarquistas, representados pelas coligações. E no meio eu tenho o diretório com os girondinos. Então surge o jovem Napoleão Bonaparte para poder acabar com a Revolução Francesa, consolidar a alta burguesia no poder. Ponto. Então Napoleão se encaixa com a finalização, findando a Revolução Francesa. Ponto. Neste momento, o diretório, satisfeito com esse empenho de Napoleão, o que eles fazem? Eles convidam Napoleão para que ele se junte a eles para auxiliá-los a governar a França. Entretanto, em novembro de 1799, Napoleão aplica um golpe de Estado chamado 18 Brumário e instaura o consulado. Pausa. A Era Napoleônica, gente, ela se divide em 3 fases: consulado, império e 100 dias, ok? Bom, vamos primeiramente para a primeira fase, o consulado. Nesse período de 1799 a 1804, Napoleão promove uma série de medidas. Tá? Primeira delas, centralização administrativa. Como assim? Ele começa a governar da seguinte maneira: todas as pessoas que ele colocava no poder deveriam ter obediência à pessoa dele. Então ele nomeou para cargos importantes pessoas de sua confiança, parentes, para que todos eles seguissem as suas ordens. Ponto. Segundo, ele cria o Banco da França, algo semelhante ao que temos com o Banco do Brasil, aqui no Brasil. Então, é a maneira de um banco nacional, digamos assim, gerir a economia de toda a França. Uma prática muito comum também são as obras públicas. Qual é o objetivo? Qual é a sua ideia? Essas obras públicas são para, digamos assim, restaurar a França. Como assim? A França passou por 10 anos de Revolução Francesa, que é uma guerra civil. Então, está tudo destruído, tudo parado, tudo fora de ordem. Então, obras públicas como canais, pontes, drenagem de algumas áreas, urbanização, tá? E além de melhorias agrícolas. Qual o propósito? Essas melhorias agrícolas são para, como a França pré-revolucionária sofreu muito com a escassez de alimentos, então, se eu tiver falta de alimentos, o povo fica satisfeito, o povo promove revolta. E tudo que a burguesia não quer é uma nova revolta, uma nova revolução francesa. Então, melhorias agrícolas. Outro ponto, incentiva a indústria. Como assim? Nessa época, findando o século XVIII, iniciando o século XIX, eu tenho uma Inglaterra que está despontando na atividade econômica baseada na indústria, a Revolução Industrial. Então, Napoleão começa a vislumbrar uma economia também industrializada, tá? Tentando emular, copiar o modelo inglês. Então, para isso, ele vai incentivar a indústria, a redução de impostos e investimento em educação estatal. Como assim? Para operarem as máquinas, vou precisar de mão de obra qualificada. Então, ele cria escolas públicas, gratuitas e técnicas, algo semelhante aos IFES que temos hoje. Qual o propósito? Ter mão de obra qualificada para operar nas máquinas, nas fábricas. Outra medida, a concordata, seria o quê? Uma separação entre Estado e Igreja, ou seja, o Estado laico. E, na prática, meio que submetendo a Igreja ao poder do Estado francês. E, por último, esse último momento do consulado é o Código Civil Napoleônico, inspirado no Código de Leis da Roma Antiga. Veja bem, esse código estabelece um monte de medidas. Igualdade jurídica,
propriedade privada, elementos estes e mais alguns outros que beneficiam a alta burguesia. Ponto. Era para quem Napoleão governava. Então, como a burguesia ela não quer administrar nada, ela quer ganhar dinheiro, ela quer condições favoráveis para poder aumentar os seus ganhos, então o que ela vai fazer daqui para frente? Tudo que Napoleão fez é para quê? Reconstruir a França. Ponto. Ele reconstruiu a França. Isso se deve à questão de uma França destruída. O que Napoleão quer em seguida? Bom, agora eu quero que minha economia seja competitiva. Para quê? Competir com a Inglaterra. Com essa característica de medidas e com esse objetivo, quais são as consequências? Napoleão cai nas graças da burguesia. Ponto. Resultado. A própria burguesia vai crer que Napoleão, que era um dos 3 cônsules, o consulado eram 3 cônsules, né? Como Napoleão era o chefe de exército, dos 3 cônsules era o que mais mandava. Então Napoleão vai ser eleito o cônsul vitalício, ou seja, cônsul definitivo até a sua morte. Isso em 1802. E em 1804, após um plebiscito, ele vai ser coroado imperador. Aquele ato famoso em que o Papa vai até Paris para coroar a Napoleão, e Napoleão, no último instante, toma a coroa da cabeça, das mãos do rei, e coroa a si mesmo. O que isso representa? Ninguém está acima de mim, nem mesmo a igreja. Então, este é o cenário. Um Napoleão que está reconstruindo a França para poder competir com a Inglaterra e que caiu nas graças da burguesia. Tanto que a mesma burguesia que no passado decapitou um rei está coroando agora o imperador. Olha que maluquice. Qual é a diferença? Napoleão governa para a burguesia. Mas a alta burguesia, não é toda a burguesia. Ok? Bom, fase findada, após o consulado. A fase seguinte é do Império, que vai de 1804 a 14. Essa é a fase mais famosa, a fase que todo mundo ouve Napoleão, ou quando se conhece Napoleão, é sobre a fase militar dele. Então, qual é a característica dessa fase? Os conflitos com a Inglaterra e uma série de invasões. Dentre essas invasões, a de Portugal, que vai levar a família real portuguesa a fugir para o Brasil. Então vamos lá. Napoleão queria que a Inglaterra, Napoleão queria que a França se tornasse para o mundo o que a Inglaterra era para o mundo. Tipo, naquele momento, com a Revolução Industrial, quaisquer produtos industrializados, aonde eu poderia encontrar com a Inglaterra, com preço e qualidade e em quantidade. Então Napoleão ele namorava isso. Ele pretendia que a França também fosse dessa maneira, investisse nesses produtos e que todo mundo procurasse a França, como procura a Inglaterra. É como se hoje alguém quisesse que, algum governante nosso quisesse que o Brasil se tornasse uma referência em tecnologia, fosse para o mundo o que o Japão é para o mundo em tecnologia, ok? Era isso, basicamente. Então Napoleão tenta competir, não consegue, tá? Então o que vai acontecer? Bom, já que eu não posso vencê-los numa competição aberta do livre mercado, então vou competir de maneira bélica. Então Napoleão resolve partir para o confronto com a Inglaterra. Só que tem o seguinte problema. Eu vou ter de um lado o maior exército da Europa, França. Do outro, a maior marinha da Europa, Inglaterra. Inglaterra é uma ilha. Então esse confronto de infantarias não iria acontecer. A Inglaterra ficou na sua zona de conforto. Mas Napoleão, que era muito ousado, ousadia e alegria, o que ele faz? Bom, resolve partir para uma batalha marítima, enfrentar a Inglaterra no seu campo favorito. E ele perde. Batalha de Trafalgar, entre 1804 e 1805, mais ou menos, norte da África. Bom, então o que ele pensa? Já sei. Já que eu não posso vencer a Inglaterra de maneira num confronto direto, que tal se eu vencê-la de uma maneira assim, digamos assim, mais inteligente? Então o que Napoleão faz? Ele resolve decretar o bloqueio continental. O que é isso? Acompanhe meu cursor, por favor. Seguinte maneira. Essa linha aqui seria, digamos assim, o bloqueio continental. Então o que é isso? Eu
Napoleão, estou proibindo que os países do continente europeu comercializem com a Inglaterra. Ponto. Simples. Ninguém comercializando com a Inglaterra, Inglaterra quebra e eu venço a Inglaterra. Ponto final. Ok? Então, este é o bloqueio continental. Proibir os países do continente europeu de comercializarem com a Inglaterra. Ponto. Aí, Napoleão vai até os países, né? A Rússia aceita, a França aceita, a Espanha aceita, mas Portugal pausa. Olha o cenário lusitano, português. Portugal tinha diversos acordos econômicos com a Inglaterra. Portugal devia muito dinheiro à Inglaterra. Portugal comprava produtos industrializados com a Inglaterra. Inglaterra ameaça Portugal de invasão. Então, Portugal estava assim: ou eu aceito o bloqueio continental e sou atacado pela Inglaterra, maior marinha da Europa, ou eu rejeito o bloqueio continental, mas sou atacado por terra pela maior infantaria da Europa. Problema. Nesse meio tempo, digamos assim, resgatado um antigo projeto. Quando eclodiu a Revolução Francesa, o Dom Rodrigo Linhares, o Conde de Linhares, né, Dom Rodrigo Coutinho, ele sugeriu, isso em 1791, que em caso de maiores problemas no contexto da Revolução Francesa, que a corte portuguesa fugisse para o Brasil. Mas quando a Revolução foi se acalmando, Napoleão foi inicialmente acalmando os ânimos da França, esse plano foi engavetado. Mas agora esse plano foi tirado da gaveta e incentivado pela Inglaterra, com a Convenção Secreta, em que a Inglaterra oferece escolta militar marítima para a corte portuguesa, para que ela fugisse para o Brasil. Ok? Este é o cenário português. Então, vamos para as consequências desse bloqueio. Primeiro ponto. Como Portugal rejeita o bloqueio, resultado, Napoleão resolve invadir Portugal. Tá? Qual é a consequência disso? Napoleão invade Portugal, a família real portuguesa, antevendo essa invasão, foge para o Brasil. Ponto. Bom, para chegar até Portugal por terra, eu tenho que passar pela Espanha, certo? Qual é o problema nisso? Eu tinha que ter uma autorização. Então, Napoleão consegue uma autorização da Espanha, o rei da Espanha, Fernando VII, para que pudesse entrar, invadir e conquistar Portugal. Então, França e Espanha assinam o Tratado de Fontainebleau, 1807, que estabelecia deposição da dinastia Bragança e divisão das terras de Portugal entre França e Espanha. Beleza, ótimo. Quando Napoleão está atravessando a Espanha, com permissão do rei, Napoleão olha para um lado, olha para o outro, quer saber? Gostei daqui. Resolve também invadir a Espanha e destronar o rei da Espanha, e ele, Napoleão, também ocupar a Espanha. Então, nessa brincadeira, Napoleão ocupa a Espanha e, em seguida, Portugal. Ponto. Isso em 1807, mais ou menos, para 8. Bom, passados alguns anos do bloqueio continental, por volta de 1810, a Rússia, necessitando de trocar os seus grãos, né, pelos produtos manufaturados, já que os produtos manufaturados franceses não atendiam às demandas da Rússia. Então, o que a Rússia faz? França, você não dá conta. Eu vou ter que voltar a comercializar com a Inglaterra. Então, em 1810 para 11, a Rússia fura o bloqueio continental e volta a comercializar com a Inglaterra. Bom, pessoal, daqui para frente, vamos ver uma série de fatores que vão criar um cenário que vão causar a queda de Napoleão. Tudo isso se desenvolve por volta de 1812, tá? Por quê? Primeiro passo. Quando a Rússia resolve furar o bloqueio continental, Napoleão se dispõe a invadir a Rússia. Bom, nós está aqui vindo as tropas francesas, tropas de Napoleão para invadir a Rússia. Eu sou um russo. Os russos não partem para um confronto direto, eles dão meia volta e nessa retirada promovem a tática da terra arrasada. O que é isso? Eu vou
envenenar rios, atear fogo em plantações, em casas, queimar tudo. Na cidade, vou acabar com o comércio, vou destruir tudo. Ou seja, vou criar um ambiente inóspito para quem estiver chegando, tanto no campo quanto na cidade. Então, os franceses vão adentrando na Rússia e não vão conseguindo nem alimentos e nem abrigo. Para piorar a situação, eu tenho um inverno russo de 20 graus negativos. Ou seja, um cenário extremamente ruim para as tropas francesas. Essas tropas que, quando partem da França, são mais ou menos 600 mil homens a pé e 30 mil a cavalo. Então, muitos vão morrendo ao longo da ida para a Rússia. Tá? Primeiro ponto. Ao mesmo tempo, as regiões invadidas, como, por exemplo, Portugal e Espanha, começam a promover movimento de resistência à dominação, ao poder de Napoleão. Tá? E outro ponto, muitos franceses que inicialmente apoiavam essas lutas napoleônicas, essas guerras napoleônicas, com o tempo começam a parar para pensar, peraí, perdi meu pai, meu irmão, meu tio, e tá valendo a pena essas guerras de Napoleão? As minhas perdas estão superando os meus ganhos. Então Napoleão começa a ser questionado. Então, somando a esse monte de fatores e digamos assim, a campanha ruim da Rússia, o que vai acontecer? Lá na Rússia, quando os franceses se deparam, não encontraram ninguém e muitos morrendo na ida, então quando Napoleão resolve se bater em retirada, ou seja, retornar para a França, é quando os russos resolvem atacar. Um ataque de guerrilha. Resultado, dos mais de 600 mil homens que partem para a Rússia, apenas 30 mil retornam, mas retornam assim, esfarrapados, com fome, feridos, cansados. E, para ver a gota d'água, eu tenho uma coligação. Pausa. O que é coligação? É a união das monarquias que tinham medo dessas ideias liberais burguesas. Eu falo de Inglaterra, Rússia, Prússia, Áustria. Nações que não queriam esses ideais liberais. Tá? Quando eu ver o número na frente, é o número de vezes que se uniram. Sexta coligação, ou seja, sexta vez que se reuniram para lutar contra ideais liberais. Um pouco dessas coligações atuaram na Revolução Francesa e um outro pouco atuou na Era Napoleônica. Então a coligação fica sabendo que Napoleão retornou para a França enfraquecido, na coligação invade a França e derruba Napoleão. Então Napoleão, quando é preso em 1814, ele é exilado na ilha de Elba, com uma pensão e um pouco mais de 100 homens na ilha de Elba. Nesse contexto, eu tenho uma nova configuração, um novo cenário na França, que seria uma espécie de retorno, uma tentativa de retorno ao antigo regime. Tá? Então as monarquias, nesse momento, promovem o Congresso de Viena, que será interrompido. Então, quando começam a organizar o Congresso de Viena, minha medida, Luís XVIII, o irmão do Luís decapitado na Revolução Francesa, Luís XVI, da dinastia Bourbon, ele retorna para a França e começa a governar a França. Ponto. Tudo parecia ser que ia voltar ao normal. Aí, nesse meio tempo, Napoleão foge de Elba para reassumir o trono da França. Como Napoleão era herói de exército, as tropas enviadas para matá-lo acabam mudando de lado e apoiando Napoleão. Resultado, Napoleão invade a França, Luís XVIII foge da França, aí a coligação de número 7 resolve se organizar e derrota Napoleão de maneira definitiva na Batalha de Waterloo, em 1815, onde fica preso na ilha de Santa Helena e morre em 1821. E Napoleão sai da história, dos livros de história. Sai da história e entra para os livros de história. Ponto. Ok? É como se, nesse momento, o ideal liberal tivesse morrido. Na verdade, ele deu um tempo, tá? Porque o próximo assunto é o Congresso de Viena. Logo após a segunda prisão de Napoleão, em 1815, as monarquias promovem o Congresso de Viena. Em poucas palavras, o propósito dessas monarquias era, digamos assim, entre aspas, restaurar o antigo regime.
Por que eu falo entre aspas? Porque a Inglaterra queria assim, eu não quero os ideais liberais, mas não quero esse absolutismo. Não para mim, mas para vocês pode ter esse absolutismo. Vamos ver se a Inglaterra é comandada pelo parlamento. Então, eu tenho as monarquias que venceram Napoleão, reunidas para poder, numa tentativa de restaurar tudo o que era antes da Revolução Francesa. Primeiro ponto de suas medidas: restauração. Restaurar as fronteiras. Todos os países que Napoleão anexou ou as configurações territoriais alteradas iriam voltar tudo o que era antes. Segundo ponto, legitimidade. Agora, os antigos reis depostos voltariam para seus respectivos tronos. Equilíbrio. Impedir que, após essa bagunça criada por Napoleão, nenhuma monarquia, nenhum país seria soberano aos outros. E a Santa Aliança. Um acordo político-militar, algo, botar assim, fazendo uma comparação não muito, mas vai servir, só para efeito de comparação. Como se fosse uma ONU, né? Para instaurar a paz. Aqui, essa aliança é um acordo para poder impedir que ideais liberais surgissem. Ou seja, simplificando. Os países europeus fizeram uma aliança político-militar religiosa para combater ideais liberais burgueses, impedir que surgissem novas revoluções francesas, novos malucos como Napoleão, tá? Então, vários países se reúnem e aceitam, exceto a Inglaterra, porque a Inglaterra, ela assim, olha, eu não quero esse liberalismo no campo político não, mas o econômico até que me interessa. A Inglaterra estava de olho na emancipação econômica das colônias da América, no caso, o Brasil e as colônias, no caso do México para baixo, as antigas colônias espanholas, ok? Mas essa aliança, ela começa e não tem muita força, tá? Ela acaba ficando enfraquecida, sem apoio da Inglaterra, e acaba sendo desfeita mais tarde, sem efetividade. Mas tudo isso, qual era o propósito? Uma tentativa de restaurar o antigo regime. Já adianto, é como você quebrar um vaso de porcelana e colar ele todinho. Por mais que você cole todas as peças, não falta uma peça, ele nunca será o mesmo. Então, volta o antigo regime na Europa? Volta, mas não é o mesmo. Porque mais tarde, em outro episódio, em outro capítulo, em outro momento, vamos ver o retorno dessas revoluções liberais. Ok, gente? Bom, por hoje é só. Me despeço de vocês. Ok, gente? Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, gente. Fiquem bem.